Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios propostos, inclusive aquele que está no material. Então essa é a aula 6 e a gente vai resolver. Vocês conseguiram encontrar qual é a quadra descrita naquele levantamento? Bom, aqui no AutoCAD eu tenho já aquela imagem já idealizada, ou seja, eu já modifiquei a imagem para ela estar numa escala real, tá? Então aqui embaixo no eixo X eu tenho a unidade em metros, tá bom? Medido a cada múltiplo de 10. E também no eixo Y também, tá? Então, vamos achar o primeiro ponto. Lembrando que o CS, ou seja, a minha origem está posicionada exatamente na origem da imagem, na origem do meu plano cartesiano. Se ela estivesse em outro ponto, ó, o CS, vou colocá-la bem aqui, ó, só para você ter uma ideia, ó, tá? Então, quando eu desse uma entrada de ponto, esse ponto entraria numa posição errada, tá? Então, vou voltar com o meu CS aqui para a origem. Ótimo. Então, por exemplo, se eu der o comando ponto e escolher a coordenada 40 em X e 20 em Y, o ponto tem que entrar exatamente na coordenada 40, 20. Então, vou retirar esse ponto daqui porque ele não vai entrar no nosso levantamento agora. Então, se a gente voltar lá no MathCAD, vou copiar essa entrada e vou deixar aqui na aula 6 para que você leia de novo a proposição do exercício. Então, vamos achar esse ponto aqui. 1127, 294. 1127, 294. Opa, na verdade é 1127. Então tá bem aqui, ó. E não 1000. Tá aqui. Provavelmente vai ser a quadra 17. Veja que cruzou bem próximo aqui. Vamos achar o próximo. 1068, 547. Olha lá. 1068, 547. 1068. Mais ou menos aqui. E 547. Vai ser a quadra 17. Vamos. Então, a gente já jogaria um ponto aqui. Deixa eu colocar um ponto aqui nesse cruzamento. Um outro ponto aqui nesse cruzamento. Eu já posso apagar essas linhas para a gente não ficar muito poluído, tá? Mas olha, a gente já tem dois pontos, né? Só com essa informação do plano cartesiano e, claro, trazendo uma imagem do Google Earth. Vamos achar o terceiro ponto. É a coordenada 1175. 1175 estaria mais ou menos aqui. Vai ser a quadra 17. E 571. Perfeito. Vou jogar um ponto aqui. Já posso apagar essa linha. E essa também. Muito provavelmente vai ser a quadra 17. Vamos lá para o último ponto.
1230. Estaria mais ou menos aqui. Vai passar aqui, certeza. E 317. Próximo já do 320, 317. Perfeito. Colocar um ponto aqui. Posso apagar as linhas. Foi exatamente o que a gente imaginou. Deixa eu mudar aqui os pontos, ó. Esse cara e esse cara não fazem parte das legendas, mas dos pontos, para ficar em azul, para ficar melhor visualizado, né? Tá aí. Então a quadra descrita nesse levantamento é a quadra 17, que tem os pontos indicados. Se eu quisesse mais precisão, eu pegaria o ponto aqui, ó. Se eu chamar no comando id, eu consigo pegar esse ponto aqui, ó. 1127 e um arredondamento. Veja lá que tem um ponto, né? 1294. Veja que pela entrada do ponto no cruzamento da linha que a gente jogou no AutoCAD, daria um pouquinho aqui abaixo, mas eu coloquei números cheios para a gente saber utilizar corretamente aqui, tá? Claro que esse grau de precisão a gente vai estudar futuramente aí quando a gente estiver estudando ângulos, graus, minutos e segundos, tá? Mas a gente acabou encontrando aí que a quadra do estudo é a quadra 17. Uma coisa interessante que a gente pode estudar também no Google Earth são as coordenadas de latitude e longitude. Que são exatamente essas linhas horizontais e verticais que você vai ter quando estudar as posições geográficas do planeta. A gente tem o Trópico de Câncer, linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, aqui embaixo o Círculo Polar Antártico e o Meridiano de Greenwich. Essa linha vertical que corta lá parte da África e ela vai de polo a polo. Se você observar, olha essa instrução aqui, ó. Do lado esquerdo eu tenho o meu oeste, né? E do lado direito o meu leste. Então você vai ver aqui, ó, o W, West em inglês, é exatamente o nosso oeste. E o Ed, East, é o nosso leste. E aí eu tenho também, ó, se você olhar a partir da linha do Equador para cima, eu terei a indicação N, que significa norte. E do Equador para baixo eu tenho um West, que indica sul. Então eu posso dizer, a partir dessa leitura, dessas linhas aqui, ó, que eu estou numa latitude ou numa longitude em relação ao planeta e eu vou chegar numa localização, numa coordenada geográfica muito precisa. Então veja aqui, ó, se o Greenwich é 0, então veja só, eu vou crescendo a cada 10 aqui, claro que eu tenho as frações, se eu aproximar, ó, olha lá, o próprio Google Earth já vai te fracionando e o que era 10 se tornou 9, 7, 5. Se eu for aproximando mais ainda, ó, ele vai dando já uma leitura em graus, minutos e também segundos. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, um exemplo que estava lá na nossa aula, olha só, na aula 3, aqui no texto, está dizendo assim, ó, exemplo de uma coordenada geográfica para você localizar. Vamos achar que coordenada é essa? Então, eu tenho uma latitude sul de 22,90,68 e uma longitude oeste de 43,17,29. Ele está dizendo que é a coordenada da cidade do Rio de Janeiro. Vamos verificar isso no Google Earth. Então, eu vou entrar aqui com a coordenada 22,90,68, 22,68, e vou colocar o S, tá,
e 431729 oeste, por isso que eu coloquei o W, tá? Vamos ver então o que o Google Earth vai me mostrar. Tá aproximando, chegamos à cidade do Rio de Janeiro. Vou dar uma afastada aqui. Exatamente. Cidade do Rio de Janeiro. Flamengo, Botafogo, Leme, Copacabana, Jardim Botânico, Rocinha, Alto da Boa Vista, Maracanã. Exatamente. Então, essa é uma forma de você ler um mapa e saber uma coordenada a partir do Google Earth. E a gente vai ampliar isso para trazer para outros softwares para você entender que a gente pode utilizar o Google Earth para localizar e fazer esse estudo de coordenadas, tá? Um outro exemplo interessante é, por exemplo, eu vou voltar aqui para a cidade de Porto Velho e você vai ver que o Google Earth continua me dando aqui a informação, ó, das latitude e longitude. Se eu estou abaixo da linha do Equador, vai aparecer o S para mim, e se eu estou à esquerda do meridiano de Greenwich, vai aparecer o W. Então, aquela quadra que a gente fez o estudo no AutoCAD, deixa eu ficar perpendicular, é essa quadra aqui, ó. Tá? Então, eu poderia também descrevê-la a partir de coordenadas do Google Earth. Lembrando que isso aqui é uma imagem, tá? Isso não é um georreferenciamento. Que fique bem claro para todo mundo. Então, eu tenho erros aí, tá? Isso aqui é só para a gente estudar. Mas eu poderia pedir pontos, ó. Veja que a hora que eu puxar esse ponto para esse canto da quadra, se você observar aqui na janela, ó, ele já está me dando a latitude e a longitude desse ponto, tá? Olha lá, quando eu vou alterando o ponto, você está vendo lá que está alterando também longitude e latitude. Então eu posso criar pontos aqui, ó. Vou criar ponto A de nome. Ok, vou criar outro ponto. Trazer esse cara para cá, ó. Vai lá, tá vendo que tá mudando. Esse vai ser meu ponto B. E aí eu posso delinear uma área de estudo inicialmente com as coordenadas do Google Earth. Então eu tenho sul e oeste, né? De coordenadas. Se quiser mudar o nome desse marcador, o nome é aqui, eu vou chamá-lo de C. E por último vou colocar um marcador aqui, ó. Nesse último canto eu vou chamá-lo de D. Então eu tenho 4 pontos e cada ponto desse está para mim geolocalizado, tá? Utilizando um software que é o Google Earth. Então eu posso pedir as propriedades desse ponto e eu vou ter lá coordenadas de latitude e longitude com um grau de erro considerado, tá, pessoal? Vamos frisar, a gente está só estudando aqui, eu quero só ensiná-los que há a possibilidade de você aprender sobre geocoordenadas, coordenadas cartográficas, coordenadas cartesianas, projetar isso no plano, utilizar os softwares gratuitos para você fazer esse estudo. E o interessante é que aqui dentro do Google Earth, a gente também pode estudar, fazer áreas, tá? O estudo de áreas. Se eu chamar régua aqui, ó, tá? Cliquei nesse botãozinho aqui, régua, eu vou pedir um caminho e quando eu traçar esse caminho aqui, eu posso ter já indicações ali, ó, de quilômetros, quantos quilômetros eu andei, ou metros, tá? 581 metros. Ou eu não quero um caminho, eu quero, na verdade, deixa eu limpar aqui, ó, um polígono. Ou seja, eu vou criar uma região, uma poligonal fechada. Então é só clicar nesses vértices, ó, onde eu fui colocando os 4 pontos. Veja que ele me fez um retângulo e já me dá aqui, ó, o perímetro e os em quilômetros quadrados. Se eu quisesse, por exemplo, em hectares, 2,4 hectares, tá? E o perímetro em metros. Então, eu tenho uma noção aqui
de que a gente pode estudar áreas, perímetros, poligonais fechadas, poligonais abertos, que a gente vai ver futuramente. Mas eu posso ir a campo. Eu convido quem estiver aqui em Porto Velho e quiser marcar uma aula prática, eu levo equipamento, ensino você, a gente passa uma manhã de sábado aí tranquilos, aprendendo sobre essa ciência maravilhosa que é a topografia. Então, nessa aula a gente conseguiu aí ver como fazer, a partir de uma coordenada dada, encontrar um ponto, isso numa quadrícula que você montou, você criou, com as coordenadas que eu passei para você. A gente conseguiu localizar a quadra de estudo, né? A descrição de 4 pontos que conformam uma poligonal fechada, um retângulo que descreveu a quadra 17. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui embaixo, terei o maior prazer em responder. Eu desejo a todos muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.